Bom, essa videoaula é a videoaula 2 do módulo 2. Neste módulo, nós continuaremos a redação técnica, parte 1, falando sobre correspondências oficiais. Uma correspondência, então, ela constitui um documento, né, que é utilizado por duas ou mais pessoas para comunicações tanto internas quanto externas de uma organização. Né? Essas correspondências, obviamente, elas não são restritas aos profissionais dos setores administrativos. Elas normalmente fazem parte da vida de qualquer profissional dentro de uma organização. Seja ele um médico, seja ele um advogado, seja ele um engenheiro, um professor. Né? Por essa razão, todos que trabalham em organizações, né, sejam elas de pequeno, médio ou grande porte, essas pessoas precisam, então, dominar a técnica de escrita dessas correspondências. A correspondência oficial ela é trocada, né, entre duas ou mais pessoas utilizando o correio normal, né, malotes privativos de empresas, de instituições, ou ainda através de entregadores, né? Nas organizações públicas, esses documentos, quando são trocados entre organizações públicas, internos ou externos, né, eles são chamados de expedientes. Pode-se utilizar o correio eletrônico para fazer a troca dessas correspondências? Pode-se, mas não se deve eliminar, no entanto, o envio oficial por correio ou por malote ou por entregador. Principalmente quando essa correspondência é um documento importante, né, que vai fazer parte de um processo, por exemplo, e você está se comunicando com alguém fora da tua instituição. Já faz alguns anos que a Administração Pública Federal vem incentivando a adoção de documentos, correspondências oficiais eletrônicas. Né? Por essa razão, a Universidade Federal do Paraná hoje possui um sistema, né, que permite a troca de processos e documentos e expedientes, né, dentro da instituição, a partir de um sistema denominado SEI, que é um Sistema Eletrônico de Informações. Mas isso é específico da Universidade Federal do Paraná. Qual é o objetivo desse sistema? Eliminar qualquer utilização de papel no futuro. Né? Por quê? Porque os processos em papel, eles são problemáticos, né? Eles têm um problema muito grande de armazenagem dos processos e dos documentos, e tem também um problema muito grande de responsabilização quando um documento desses é perdido ou é extraviado. As principais correspondências oficiais que nós vamos estudar nesta disciplina são ofício ou circular, mensagem interna, despacho, requerimento, ata e relatório. Essas correspondências elas são usadas no dia a dia de qualquer profissional em qualquer área. A primeira que nós vamos trabalhar, então, é o ofício ou circular. Então, o que é um ofício? Um ofício ele constitui uma correspondência oficial, óbvio, né, endereçada a alguém, de uma pessoa para outra pessoa, né, na mesma organização ou em outra organização. Normalmente, essa pessoa é um funcionário, que pode ser público ou privado, né, ou ainda uma autoridade pública. Dentre os técnicos, né, dentre os textos técnicos, né, ele é, sem dúvida, o ofício, o mais utilizado, ou um dos mais utilizados. Qual que é a função do ofício? Né? É você trocar informações, é você fazer uma solicitação de algo, é convidar alguém para alguma coisa, é agradecer algo a alguém, né? Fazer uma felicitação, né? Fazer uma ordenação, ou seja, dar uma ordem para alguém ou pedir que se providencie alguma coisa, entre muitas outras. O conteúdo de um ofício, ele é sempre formal. Portanto, a linguagem que nós vamos utilizar para enviar um ofício é sempre a linguagem culta e nunca a linguagem coloquial. Quando dirigido a autoridades, né,
tanto em organizações privadas como em organizações públicas, é imprescindível que, quando você utiliza o nome da pessoa, anteceder o nome da pessoa com o tratamento ou vocativo correspondente ao cargo que ela ocupa. Esse ofício, ele pode conter anexos? Sim, ele pode conter anexos, mas normalmente isso não ocorre. Quando dirigido a mais de uma pessoa, então só quando você dirige o ofício, não para uma única pessoa, mas para mais de uma, dentro de uma organização, seja um público interno, ou um subordinado, ou remetente, esse ofício, ele muda de nome e ele passa a se chamar circular. Então, todo ofício, ele é um documento padrão e, portanto, os elementos que compõem o ofício são sempre os mesmos, independente da organização na qual você trabalha. Então, quais são os elementos de um ofício padrão? Ele tem que ter um cabeçalho, esse cabeçalho normalmente vem com timbre ou o nome da instituição, ou ainda o papel já é timbrado, o papel no qual ele é escrito, né? Ele vem com uma identificação do expediente, ou seja, com um número seguido do ano e normalmente da sigla do departamento ou da seção de onde ele saiu. Ele vem também com o local, a localização, a cidade onde você está e a data em que ele foi emitido. Normalmente o mês é escrito por extenso, né? E ele normalmente também se localiza na parte superior direita da página. Existem alguns documentos de ofício que são escritos com a data na parte inferior esquerda, mas a maioria deles é essa data, esse local e essa data, ele é escrito na parte superior direita da página. Existe, então, para quem que é endereçado esse ofício, então o endereçamento com o nome, o cargo, o local que essa pessoa trabalha, né? Geralmente logo após o local e a data, né? E, obviamente, que seguido do endereçamento vem o assunto. O assunto normalmente é um título, né? Que é muito breve, indicando qual é o objetivo daquele ofício. Logo depois do assunto, vem então o vocativo, ou seja, o pronome de tratamento que é dado à pessoa a quem está endereçado o ofício. Então, se é, por exemplo, um engenheiro, não é? Senhor engenheiro, se é, por exemplo, um reitor de uma universidade, magnífico senhor reitor. Então, é sempre usado o vocativo correspondente ao cargo que aquela pessoa ocupa. Logo após o vocativo, que é então a abertura do corpo, né, da escrita do corpo do ofício, vem o texto propriamente dito. Esse texto ele é dividido em parágrafos e às vezes pode ser numerado à esquerda, né? Cada parágrafo então recebe uma numeração, né? Tem alguns lugares, inclusive, que fazem a numeração linha por linha. Depois do corpo do ofício, que é o texto, né, do assunto que vai tratar o ofício, vem então a despedida, também chamado de fecho. Ela sempre deve ser formal e bastante objetiva. Logo após a despedida vem a identificação do signatário, ou seja, aquele que está enviando o ofício tem que assinar, né, com o nome completo, com cargo e assinatura. E, por fim, no final da página, a numeração das páginas. Então, um ofício pode ter mais de uma página, pode, uma ou duas ou três, mas normalmente o ofício fica entre 1 a 2 páginas no máximo. Existem muitos modelos de ofício, mas o modelo que nós vamos empregar aqui é o modelo que é um tipo de padrão próprio da Administração Pública Federal e encontrado no Manual de Redação da Presidência da República, uma edição recente de dezembro de 2018 e que tem várias modificações em relação à edição anterior. A edição anterior a esse manual, ela foi muito utilizada nos anos em que nós ministramos a disciplina de Comunicação e Expressão presencial. Portanto, o manual desta disciplina, que é uma disciplina à distância,
não é o mesmo. Esse manual de redação da Presidência da República, ele pode ser baixado da internet, a sua versão mais atual, como também ele está disponível para download no módulo 2. Este portanto, o modelo que está presente no manual que nós vamos trabalhar, né? E é o modelo que vocês vão utilizar para fazer a atividade 2, que seria a primeira deste módulo 2. Então, vocês terão uma atividade mais adiante que vocês vão precisar usar este modelo de ofício, tá? Vocês podem ver, então, que ele tem aí o timbre da instituição, não é? Que é a Presidência da República, Casa Civil, Subchefia para Assuntos Jurídicos, não é? Ele tem também o número do ofício, né? Seguido do ano e da sessão de onde ele foi enviado. Ele é seguido da data, Brasília, 8 de agosto de 2018. Ao senhor, portanto, um vocativo, né? Chefe de gabinete, Ministério dos Transportes, né? Esplanada dos Ministérios, Brasília, Distrito Federal. Então, tem uma série de linhas aqui, né? Indicando o nome da pessoa e o cargo dela e de onde é essa pessoa que vai estar recebendo o ofício. O assunto: apresentação de novas funcionalidades do SIDOF módulo 1 e, obviamente, abrindo o texto, o vocativo, senhor chefe de gabinete. Existe, então, um parágrafo que é numerado, então aqui o 1, 2, 3, né? São 4 parágrafos no total, 2 páginas, né? Existe aqui, então, a distância que você dá da margem, né? E começando então o texto, a subchefia para assuntos jurídicos da Casa Civil, etc. Então, cada vez que você troca de parágrafo, você inicia então com uma margem que é a mesma que você adotou lá em cima. Aqui, então, várias indentações, né, várias numerações aqui, nome completo do servidor, tal, se você quiser abrir, e encerrando o último parágrafo, que é o parágrafo 4. A despedida, o fecho, que é atenciosamente, vírgula, né? O espaço para assinatura, o nome do signatário, o cargo do signatário. A numeração da página, que está aqui, né? E às vezes você pode até colocar no final um rodapé, né? Mas isso não é obrigatório. O que vocês têm que atentar? Vocês têm que atentar para as margens e, obviamente, a quantidade de centímetros que eu tenho que deixar à esquerda, à direita, a indentação dos parágrafos, né? Aqui novamente 2 centímetros e assim sucessivamente, 2 centímetros do rodapé. Então, é um padrão que tem que ser seguido. O tamanho da folha está aqui, 29,7 por 21. Existem outros padrões de ofício? Existem. Né? Dependendo da instituição, da organização, né? Se usa um padrão ou outro. Né? Mas para esta disciplina, nós vamos trabalhar somente o padrão do Manual de Redação da Presidência da República. Toda vez que vocês forem trabalhar numa instituição, vocês vão ter que verificar, então, qual é o padrão que aquela instituição adota, ok? Os elementos do ofício são sempre os mesmos, mas o que muda? O que muda é a margem, a indentação dos parágrafos, a numeração se vai à esquerda ou não vai, se a data, o local e a data estão acima ou abaixo na página, se as páginas são numeradas ou não. Isso modifica de um padrão para o outro, tá? Mas os elementos, né, praticamente são sempre os mesmos, independente da organização em que você trabalha. Bom, encerramos aquilo que gostaríamos de informar sobre ofício ou circular e agora veremos a mensagem interna. O que vem a ser a mensagem interna? A mensagem interna
né? É um nome novo que foi dado a documentos antigos, denominados de memorando, aviso e também comunicação interna. Então, são nada mais é do que um nome novo para documentos que já existiam. Essa mensagem interna, ela é um documento oficial, não deixa de ser, né? Mas ele é eminentemente interno a uma organização ou instituição. Ou seja, ele só circula, né, entre as unidades administrativas de empresas ou de órgãos públicos. Qual é a finalidade dessa mensagem interna? Ela é uma mensagem discursiva específica e que tem traços bastante distintos, ou seja, é uma mensagem curta, objetiva, né? Portanto, é um discurso breve, direto, preciso e que tem como principal função a agilidade na troca de informações. Bom, então, quais são os elementos da mensagem interna, né? A mensagem interna, como todo e qualquer documento oficial, ela sempre vai trazer o timbre da instituição. Ela, além do timbre da instituição, né, pode ser tanto em papel quanto em meio digital, né? Normalmente esse timbre ele existe já para você utilizar, né? Ela também traz a identificação do expediente, ou seja, um número seguido do ano, né? Ela pode ter ou não um remetente, mas obviamente não pode deixar de ter um destinatário, que normalmente é mencionado pelo cargo, né? Existe então o corpo, que é um corpo curto, uma mensagem direta, breve, né? Então, que seria o texto do documento, né? E seguido do local e data do encaminhamento. Portanto, o local e data vai ao final do documento e não no início do documento, como no ofício. Bom, o exemplo que nós estamos mostrando aqui de mensagem interna é o exemplo que foi retirado do Manual de Redação da Presidência da República. E é esse que nós vamos utilizar como padrão. Então, vocês podem ver aqui que existem as margens, não é? Que foram deixadas dentro do papel ofício, 5 centímetros, 2 centímetros para o início do timbre, né? 3 centímetros margem esquerda, 1,5 centímetro margem direita, 2 centímetros margem inferior, ok? A mensagem, então, com o número, né, deveria estar seguida aqui do ano, não aconteceu isso. 4 centímetros, então, para o início da mensagem, quais são os destinatários, senhores membros do Senado Federal, mais 2 centímetros, e nós iniciamos, então, a mensagem que deve ser breve e curta e objetiva, não é? Um único parágrafo. Mais 2 centímetros e o local e a data. Então, nós não temos aqui, veja, esse é um exemplo sem o remetente. Esse já é um exemplo da Fundação Liberato, um padrão totalmente diferente, né, empregado, de memorando, ou seja, memorando era o nome que se dava ao atual documento mensagem interna, se chamava memorando interno ou comunicação interna, né? Então, da onde que ele vem? Ele vem da Fundação Liberato, né, o número do documento seguido do ano, da diretoria de ensino, para quem? Para os professores do noturno, né? Qual é o assunto? Recuperação de aula do dia 13 de 3 de 2012. Então, aqui tem um assunto que vai ser tratado, né? A data, que foi colocada também em cima, não embaixo, né? Então, esse é um outro padrão, mas é um padrão de uma fundação que não tem nada a ver com a administração pública federal, né? Qual é o texto, qual é o corpo, né, da mensagem interna ou do memorando interno, né? Comunicamos que a aula do dia 13 de 3 de 2012, terça-feira, que não aconteceu por falta de energia elétrica na escola, será recuperada na quarta, dia 2 de 5 de 2012. Solicitamos que cada professor avise seus alunos sobre essa alteração. Aí nós temos, então, a assinatura, e, portanto, esse aqui é um memorando interno, é uma mensagem interna que vem com o remetente, né? Inclusive com a assinatura. Finalizamos, então, a mensagem interna
e vamos apresentar agora o despacho. O que vem a ser o despacho administrativo? Bom, o despacho é um termo jurídico, né? O que ele faz? Ele define a resolução de uma autoridade pública em relação ao requerimento que foi enviado a essa autoridade. E, obviamente, que exige uma resposta desta autoridade, que sempre é o deferimento ou o indeferimento, né, desse requerimento ou dessa petição que foi feita através de um despacho. Nessa etapa, então, esse despacho sempre faz parte de um processo, né, significa que o processo ainda não está concluído. O despacho administrativo, então, ele constitui uma decisão ou uma nota de autoridade administrativa, tá? Que normalmente é aposta em requerimentos ou até outros despachos, deferindo-os ou indeferindo-os. Dentro do despacho administrativo, né, um ato administrativo significa adquirir, resguardar, transferir ou extinguir direitos, bem como impor obrigações aos administrados ou a si próprios. Esse ato se diz eficaz, mas pode conter alguns defeitos. Pensando assim, o despacho administrativo nada mais é que uma decisão final ou intermediária de autoridades sobre alguma matéria. Finalizando, então, os despachos administrativos, eles são um documento, uma correspondência oficial muito presentes, né, no dia a dia das organizações, das instituições públicas, tanto a nível federal, quanto estadual, quanto municipal. Quais são os elementos do despacho administrativo? São poucos, né? Em primeiro lugar, vem o número do processo ao qual esse despacho pertence, né, ao qual ele está vinculado. Em segundo lugar, vem os interessados, né? Então, todos os interessados nesse despacho são listados nominalmente. Logo em seguida, vem o corpo do despacho, que seria o texto do deferimento ou indeferimento com uma justificativa. Essa justificativa pode ter uma página, como pode ter 50 páginas. Tá? Logo em seguida, a data e o local, obviamente, da elaboração desse despacho, né? E uma assinatura, né? Que normalmente é do remetente, que tem o poder de decisão sobre esse assunto, que vai deferir o assunto, que vai indeferir o assunto. Aqui um exemplo, então, de despacho, né? Um despacho que vem do Ministério Público da União, mais especificamente o Ministério Público do Trabalho, Procuradoria Regional do Trabalho da 16ª Região São Luís. Então, nesse despacho, a gente pode ver aí, né, o número do processo, né, quem é o interessado, então o requerido, né, que é Bem Viver, Associação Tocantina para o Desenvolvimento da Saúde, Estado do Maranhão, Instituto de Desenvolvimento e Apoio à Cidadania e o Instituto de Cidadania de Natureza ICM. Né. Aqui o corpo do despacho, né, todo ele, 2 parágrafos apenas, então um despacho curto, né, o local, a data e o remetente, Marcos Sérgio Castelo Branco Costa, Procurador do Trabalho. Aqui outros 2 exemplos de despacho, da Polícia Militar de Minas Gerais, Diretoria de Recursos Humanos, né, o número do despacho aqui, ok? E a resolução aqui, o que foi discutido, justificativa, né? Resolve, então, conhecer o do recurso administrativo e, portanto, indeferir o pedido por falta de amparo legal. Publique-se, registre-se e cumpra-se, né? O local e a data, 23 de agosto de 2011. Quem foi que falou isso? Juarez Nazaré, coronel da PM, diretor de Recursos Humanos. Aqui um outro exemplo da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Sistema Integrado de Patrimônio, né? Emitido em 14 de 9 de 2011 também, o número do documento, tipo memorando eletrônico, né? Um despacho favorável. Então, você veja que é outro padrão completamente diferente. Ele considerou aqui como sendo o despacho um memorando eletrônico.
né? Considerando que o documento foi analisado, as devidas providências foram tomadas, né? Então, o presente despacho está em vigor na data de sua publicação. Então, ele já escreveu no próprio título que o despacho é favorável, né? Daí o nome do usuário, secretário administrativo, ok? Então, são dois exemplos diferentes de documentos, né? Mas, você pode ver aqui que ele escreveu que o tipo do documento é memorando eletrônico, mas, no entanto, ele é um despacho que foi favorável a uma determinada decisão. Finalizamos, então, o estudo do despacho e vamos iniciar o estudo do requerimento. O que vem a ser, então, o requerimento? O requerimento, ele tem por objetivo solicitar ou pedir alguma coisa, mas sempre essa solicitação, esse pedido é feito, não é? De forma que ele seja deferido, ou seja, aprovado. Tá? Você nunca pede algo ou solicita algo já esperando que não vai acontecer. Você sempre espera que aquilo vai acontecer, não é? Ele pode ser endereçado tanto a um órgão público, como a uma instituição de ensino, como a uma empresa, entre muitas outras organizações, ok? O que se pede é sempre um bem, ou um direito, ou uma declaração, né? Entre várias outras coisas. Quais são os elementos, então, do requerimento? O requerimento, ele sempre tem um destinatário. Esse destinatário normalmente é alguém que tem poder dentro de uma organização, portanto, ele exige que se identifique, não é, o pronome de tratamento, o vocativo, e se identifique também de forma completa esse destinatário, o nome, o cargo, né, a organização em que ele trabalha, o endereço. Né. Vem também sempre com quem é o solicitante, então a identificação completa de quem está pedindo alguma coisa, né. O corpo do requerimento, então o texto, né, que sempre inicia com pede, solicita, requer, com base legal, então você sempre cita as leis, você justifica por que você está pedindo aquilo, né? Normalmente porque você tem um direito e esse direito não está sendo resguardado, né? Ele tem também uma despedida, o que a gente chama de fecho, né? O local e a data e uma assinatura. Apresentamos o modelo de requerimento. Esse é um requerimento de um padrão que não é o padrão oficial da Presidência da República, né? A solicitação de instalação de distrito policial. Para quem que ele é endereçado? Para o excelentíssimo senhor secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Então, é uma pessoa que ocupa um determinado cargo na administração estadual. Senhor secretário, né, você coloca o seu nome completo, brasileiro, o teu estado civil, a tua profissão, a tua cédula de identidade, aonde você reside, na rua, o número, o bairro, qual é a cidade, né? E você vem à presença da Vossa Excelência, que é o secretário, né, expor e requerer. Então, você está fazendo uma solicitação, um requerimento, né? Qual é a tua justificativa? Na localidade em que o requerente reside, né, tem aumentado muito o número de assaltos, agressões e até mortes, dada a insegurança que passou a existir no local nos últimos tempos. Então, eles querem o quê? A solicitação, né, pedir e que seja deferido a instalação de um distrito policial. Quem é que pede o deferimento? Então, qual é o local, qual é a data, né, e a assinatura. Então, você tem aí todos os elementos, né, de um requerimento. Outro modelo de requerimento, né, para registro ou renovação de registro. Né? Senhor coordenador de concessão. Então, aqui, pela presente, então, sempre você dá os teus dados completos, inclusive com telefone, endereço, carteira de identidade, CPF, etc., né? Pede deferimento em função de uma justificativa que você coloca, né? E finaliza com local e data e assinatura. Finalizado o estudo do requerimento, passamos então ao estudo da ata. A
A ata é um dos documentos também que é muito empregado em qualquer tipo de profissão. Por quê? Porque a ata, ela registra qualquer tipo de evento oriundo de uma determinada empresa ou organização. Todos nós, independente da nossa profissão, participamos de reuniões. E todos nós, independente da nossa profissão, faremos parte de uma ata. Então, por que a ata existe? Para registrar as relações sociais que acontecem dentro das reuniões, dentro dos eventos programados de uma empresa ou de uma instituição. Essas relações sociais, elas são muito complexas, por isso, então, que tudo tem que ficar registrado, né? Quando você tem a ata, tudo que foi discutido numa reunião, né, num evento, ele se torna inquestionável. Por quê? Porque ele foi devidamente documentado. Muitos eventos e muitas reuniões são inclusive gravadas, né, gravadas som e vídeo. Eventos que podem utilizar a ata como meio de documentação, né? Ocorrências, deliberações, homologações, resoluções, decisões em reuniões ou assembleias. Todos esses eventos, eles normalmente utilizam a ata como forma de documentar o que foi decidido e o que aconteceu durante essa decisão. A ata, ela não permite, ou não, pelo menos não deveria permitir, modificações posteriores. O texto, ele deve ser escrito sem parágrafos ou alíneas e ocupando todo o espaço da página, da margem esquerda até a margem direita, sem espaços. Não se pode ter abreviaturas na ata, né, de palavras ou de expressões, então todas as palavras e expressões devem ser escritas por extenso, né? Os números também são escritos por extenso, né? E não existe emenda ou não pode existir rasura na ata. É proibido, portanto, o uso de corretivo em atas escritas em papel ou mesmo registradas em caderno, né, de reuniões. E, obviamente, que quando a ata é digital, né, você pode corrigir ortografia, você pode corrigir gramática, mas você não corrige o conteúdo daquilo que foi discutido e daquilo que foi acertado nos eventos dentro de uma organização. Quando se escreve uma ata, o tempo do verbo empregado é sempre o pretérito perfeito do indicativo. Exemplo: ele falou, eles falaram, ele discutiu, eles discutiram, o fulano de tal comentou, os fulanos de tais comentaram, etc. O relator, aquele que vai escrever a ata, né, ele deve descrever as ações sempre com o verbo de elocução. Inicialmente, o senhor Manuel de Araújo iniciou a reunião solicitando a vice-presidência, O pretérito perfeito do indicativo, ele é um tempo verbal que é usado para falar de um fato ocorrido no passado e concluído em determinado tempo do passado. Portanto, a ata sempre será escrita utilizando este tempo verbal. Toda ata contém tudo aquilo que foi discutido nesse evento que ela está documentando? Na verdade, não. Atualmente, o que se faz, né, quando alguém precisa discutir ou falar alguma coisa extra ata, se pede então que antes de alguém falar alguma coisa, que aquilo não fique registrado e seja discutido extraoficialmente. Em muitas reuniões, essas discussões extraoficiais, elas causam polêmica. Então, se você se sente prejudicado em relação às discussões que são feitas à parte e que não ficam registradas na ata,
o que seria ilegal, mas acontece em toda e qualquer reunião, eu sugiro que sempre a reunião fique gravada. Se não fica gravada com som e imagem pela própria instituição, que você grave com som e imagem no dispositivo seu próprio. Os elementos de uma ata são: sempre uma ata tem que ter um relator oficial, que normalmente é um secretário ou uma secretária de um determinado departamento ou seção ou coordenação de uma instituição que está promovendo aquele evento, aquela reunião, ok? Quando não existe um secretário ou uma secretária, normalmente é indicado algum dos presentes, né, nesse evento para redigir a ata, para ser o relator oficial. A ata também é composta de data, horário, local e o objetivo, que seria o assunto a ser tratado. Normalmente, o objetivo, o assunto, é enviado uma correspondência anterior, marcando esse evento, e se for uma reunião que exige algum tipo de deliberação, ou de homologação, ou de decisão, não é? Existe uma pauta que tem que ser abordada. A ata também é seguida da lista dos presentes, então existe um livro com assinatura de todos os presentes neste evento, nesta reunião, um relato completo da discussão, então nada pode ser deixado de fora, como nós vimos no slide anterior, muitas coisas são discutidas à parte da ata e não são registradas na ata, a pedido das pessoas que participam. Ela também tem um encerramento. A aprovação da ata é sempre feita em encontro posterior, então logo na reunião ou no evento seguinte, por aqueles que estavam presentes à data daquele evento. Aqui apresenta-se uma ata, né, bastante antiga, elaborada, deixa eu ver se eu encontro a data, aos 28 dias do mês de setembro do ano de 1913. Portanto, a ata não é um documento da atualidade, é um documento que já existe, né, há mais de 100 anos. Essa ata é a ata de lançamento da pedra fundamental do novo Observatório Nacional da Diretoria de Meteorologia e Astronomia, provavelmente de alguma instituição de ensino, né? Então, aqui a ata, o que foi discutido, né? Está todo descrito aqui, vocês podem ver que não existe nenhum tipo de número, nem de palavra que seja escrita reduzida, né? O único número que tem aqui é o 13º distrito, então, e aqui mais um outro número que eu observei, que não estou achando agora, mas que nessa época, então, ainda se escrevia os números em termos de número arábico, né? Hoje em dia, isso não é possível mais. Hoje em dia, o 13º seria escrito por extenso, 13º, ok? A finalização da ata, cidade do Rio de Janeiro, local, a data, o 28 aqui teria que ser escrito por extenso, de 1913, também por extenso, não é? O que se observa aqui é que não existem parágrafos e que não existe, encosta na página no lado esquerdo, encosta na página do lado direito, né? Não tem margem, ok? E aqui alguma coisa de assinatura do relator. Outro exemplo de ata, uma ata que foi emitida pela Federação dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e Material Elétrico do Estado de São Paulo. Essa é uma ata de uma reunião inaugural de negociação trabalhista, portanto, junto com a Força Sindical, Sindimoto, data base 11 de 2006.
Essa ata inicia, então, com uma indentação aqui de parágrafo, não deveria existir, não é? Aos 30 dias, então esse 30, ele deveria estar escrito por extenso e não aparecer aqui, assim como 2006, 16 horas, né? Todos esses números, eles normalmente são indicados por extenso na ata. Eles não são escritos como eles estão aqui, né? De forma arábica, né? Formato arábico. A ata, ela está, no geral, bem redigida, ela inicia na margem esquerda e finaliza na margem rente à margem direita, né? Então, é dessa forma que uma ata tem que ser escrita, né? Com exceção da primeira linha aqui, que tem essa indentação e não deveria existir, o A deveria começar aqui, na margem esquerda, né? Essa ata é finalizada em uma única página e existe aqui o número de pessoas que participaram desse evento e que vão assinar essa ata, que é representantes tanto da bancada patronal como da bancada profissional. Todas as pessoas presentes assinam, essa assinatura é uma assinatura completa, essa ata. Bom, essa assinatura tem validade, então ela valida o documento e aquilo que foi discutido e aquilo que foi acordado durante esse evento, né, que é essa reunião de negociação trabalhista. Se essa ata tivesse 50 páginas, as 50 páginas seriam rubricadas por cada membro que participou desse evento. E ao final, na última página da ata, é que se coloca a assinatura completa. Outro exemplo de ata do Serviço Notarial do 8º Ofício de Belo Horizonte, Felício dos Santos é o dono desse serviço notarial, o responsável por ele, endereço, portanto tem um timbre aqui, né? O livro, da onde foi registrada essa ata, qual é a folha que ela está, que é a folha 95, ata notorial que faz na forma abaixo, né? Então, ele também tem uma indentação na margem esquerda aqui, não deveria existir, mas como ele começa com todas as letras maiúsculas da primeira palavra, isso significa que não há como alterar o que vem antes, certo? Então, esse aqui é um truque que se usa, iniciar todas as palavras da primeira linha, mesmo que esteja indentado com letra maiúscula, a fim de que o que vem atrás, né, não possa ser alterado, né? Quanto a esta ata notorial pública, virem que aos 4 de dias, então aqui também não está escrito por extenso, 2001 não está escrito por extenso, né? Lojas 7 e 9 também não está escrito por extenso, então tem vários números aqui que aparecem, né? 2 centímetros, né? Principalmente medidas, porcentagens, tudo isso tem que ficar escrito por extenso. Por quê? Porque o 2, o 15%, ou um valor em monetário, tudo isso pode ser rasurado e alterado com a intenção de prejudicar a documentação, de falsificar a documentação. Então, para evitar falsificações, é que se escreve tudo por extenso, ok? Essa ata termina também em uma única página, escrita, então, da margem esquerda, rente, até a margem direita, rente também, né, para evitar colocação de palavras que não existem, né? Aqui o número, né, do local, a data, né, e a assinatura do relator. Posteriormente, essa ata poderá ser assinada também por aqueles que estavam presentes na reunião. Aqui um exemplo de assinatura possível de uma ata. Lógico, quando não existe espaço embaixo na página, né, as pessoas rubricam então as laterais. Então, essa é uma forma de rúbrica de atas que foram registradas, né, de uma única página ou de poucas páginas, nas quais as pessoas fazem a rúbrica e atestam a validade desta ata.
Encerrado o estudo da ata, nós vamos agora para o último dos documentos ou correspondências oficiais de cunho geral, que é o relatório. O relatório ele contém informações, normalmente, sobre tarefas que foram executadas em um projeto, tanto projeto científico quanto projeto técnico. O relatório pode ser ainda sobre fatos, ocorrências, inquéritos e sindicâncias, né, dentro, por exemplo, de uma instância jurídica. Só recebem essa designação de relatório aqueles documentos que apresentam algumas características formais e estilísticas próprias. Portanto, o relatório ele tem um padrão de escrita, assim como tem o ofício. Consiste, então, num discurso direto e preciso, porém pode ser longo, não há necessidade de ser curto, né? Mas que indica o quê? Indica um caráter de agilidade na sua leitura. O relatório, ele tem uma estrutura, que é uma estrutura padrão, né? Portanto, ele tem sempre os mesmos elementos, né? Inicia, então, com o elemento de abertura, que normalmente é composto de título, data, local, às vezes de vocativo, né? Dependendo de quem escreveu esse relatório, e que normalmente essas informações são colocadas numa página à parte, que seria tipo uma capa ou uma contracapa. A abertura é seguida da introdução, onde nós temos aí a indicação do que foi investigado, né, do ato ou da autoridade que determinou essa investigação, da pessoa ou funcionário que foi incumbido dessa tarefa, além ainda da indicação da tarefa executada, quem executou, em quais condições, e, portanto, essa introdução ela enuncia o propósito do relatório. A introdução é seguida do desenvolvimento, né? O desenvolvimento nada mais é do que o núcleo, o corpo do texto, que pode ser longo ou pode ser curto, né? Ele é um relato bastante detalhado, portanto minucioso, de todas as atividades ou os fatos apurados, né? Indicando-se datas, indicando-se locais, processos, os métodos adotados e toda a discussão do que foi relatado. Às vezes o relatório pode trazer uma apuração ou um julgamento a respeito desse texto. O relatório pode ainda conter, né, na sua estrutura, uma conclusão e algumas recomendações. Na conclusão, você expõe todos os resultados encontrados ou discutidos. E nas recomendações, o que você faz? Você recomenda providências ou outras medidas. Nem sempre uma estrutura de relatório tem recomendações, né? Às vezes pode ter, às vezes pode não ter. Logo após a conclusão e recomendações, você faz o fechamento do relatório. Então, o fechamento nada mais é do que as saudações protocolares e as assinaturas, né? Existem elementos adicionais no relatório, né? Que são os materiais ilustrativos, tais como mapas, diagramas, gráficos, desenhos, né? Que podem vir incorporados no texto em forma de figura do texto ou sob a forma de anexo ou apêndice, quando for algo de maior relevância ou que precisa vir na sua integralidade. Qual é a diferença de anexo para apêndice, né? O anexo é tudo aquilo que você incorpora no texto, mas que não foi o relator que produziu. O apêndice, né, é tudo aquilo que você incorpora no texto do relatório, mas que foi o relator quem produziu. Ele fez algumas estatísticas, montou algumas tabelas, gerou alguns gráficos, então é da autoria do relator, vai nos apêndices. Aquilo que não é da autoria do relator, vai nos anexos. Ainda em relação à estrutura do relatório, sempre é bom investigar se existe um modelo próprio para a redação na empresa ou na organização, na instituição
a qual o relator ou o redator desse relatório está vinculado, né? Então, se você pretende realizar um relatório para uma determinada instituição, precisa saber se naquela instituição existe um padrão de execução desse relatório. Bom, aqui nós apresentamos um modelo de relatório, que é um relatório de assessoria e consultoria, portanto, um padrão totalmente diferenciado, não é, do modelo e da estrutura que acabamos de ver de relatório padrão. Aqui um outro tipo de relatório, também diferenciado, de uma empresa Viatec, né, sobre link em internet. Portanto, um relatório também com outro padrão. Isso é para mostrar para vocês que existem padrões diferenciados de relatório dependendo da instituição, organização, empresa em que se trabalha. Por último, aqui um relatório de ação corretiva e preventiva, também com uma estrutura totalmente diferenciada.